Fala pessoal da Sim, tudo bom? Aqui é o professor Paulo. Hoje a gente estava aí no plantão Sim, trouxe um casinho interessante de uma mulher jovem com uma paralisia que começou em membros inferiores e foi subindo. Vou deixar o caso para quem não viu os stories do Instagram, vamos deixar o casinho aqui agora para vocês. Vocês deem uma olhadinha no caso, deem uma olhadinha no exame físico e a gente vai comentar um pouquinho mais, tá bom? Então, dá uma olhadinha no caso. De atendimento inicial, todo mundo falou direitinho. Vamos fazer um MOVET, monitorização. Então, a PA dela estava boa, a frequência estava tranquilo, estava com uma frequência respiratória também adequada, saturando bem. Não parecia, apesar da fraqueza muscular, não parecia estar em insuficiência respiratória. Ela parecia estar relativamente bem, com a musculatura respiratória preservada. Saturava bem, não precisou de suporte de oxigênio, foi colocado 2 acessos calibrosos, coletou exame, mandou para análise, fez um eletro e no eletro já começou a aparecer coisa interessante que a gente vai comentar daqui a pouquinho. Então, no eletro, só para adiantar, já tinha uma presença de onda U, umas ondas estranhas depois da T. Não tinha alteração do ST, não tinha alteração de ritmo, mas essa onda U chamava muita atenção. Aí o X de tórax também não tinha grandes anormalidades e o DESO também estava normalzinho. Então, de diagnóstico sindrômico, quando a gente chega na frente dessa paciente que tinha uma tetraparesia flácida, hiporreflexa reflexa, o que a gente vai pensar de sindrômico? É isso, ó, tetraparesia flácida, hipoarreflexa, começando em membros inferiores e subindo para membros superiores. E aí a gente vai ter que elencar alguns diagnósticos topográficos, que é o que a neuro gosta de fazer, né? Então, fiz um diagnóstico sindrômico, agora vamos para um diagnóstico topográfico. De diagnóstico topográfico, a nossa grande dúvida é placa motora. Alguma coisa está acontecendo na placa motora dessa paciente para não permitir que o músculo se contraia adequadamente. Mas também tenho dúvida, será que não é uma mielopatia, se não é uma doença da medula que está se apresentando de uma forma diferente, só de uma forma motora, sem acometimento sensitivo, ou uma própria miosite, uma própria doença do músculo em si, que também pode ter essa apresentação clínica variável. Então, fico na dúvida, placa motora, ou uma mielopatia, ou uma doença do músculo. E aí solicitamos os exames laboratoriais. Dos exames laboratoriais, não apareceram grandes alterações que ajudaram muito a gente no diagnóstico. E dos outros exames de suporte diagnóstico, lógico, a gente fez uma TOM, uma tetraparesia flácida reflexa vai precisar de um exame de imagem do sistema nervoso central e, numa hipótese suspeita de uma síndrome de Guillain-Barré, ela foi para o líquor. TSH, T4 livre estava normal e dos exames, pode ser uma miosite, a gente já viu ali, uma CPK normal e do resto dos exames, o que aparece que chama muita atenção? Uma hipocalemia profunda, uma hipocalemia grave, um potássio de 2,3 com magnésio de 1,35. Outro ponto que não está grifadinho ali de propósito, que é para chamar atenção, o paciente tinha alcalose metabólica. Então, junto com a hipocalemia, uma alcalose metabólica estranha ali, quietinha, meio que passando com pH de 7,45 mais um bicarbonato de 29, é uma alcalemia, é uma alcalose metabólica que a gente tem que ficar de olho. Então, resumindo o caso, mulher, 23 anos, com uma fraqueza muscular, iniciou em membros inferiores e progrediu para membros superiores, motricidade ocular extrínseca preservada, não tinha pitose. TSH, T4 livre normal, tomo e líquor normal e uma hipocalemia importante. Brincamos um pouquinho de BBB, é mais ou menos isso que lembra, né? A paciente estava desfalecida, não conseguia se mexer, mas respirando normal. E aí, que diagnósticos a gente lembra? Algumas dicas valiosas para a gente lembrar. Pitose, tem que lembrar de miastenia. Nossa paciente não tinha pitose, mas qualquer caso de paralisia flácida que chega no pronto-socorro com pitose, a gente vai chamar a atenção de miastenia e vai fazer os testes específicos, principalmente o teste do gelo, para ver se você consegue recuperar o paciente ou não da pitose. É um teste simples, muito fácil de fazer, consegue gelo em qualquer lugar, coloca gelo na pálpebra, se recuperar o movimento, chama muita atenção de se é uma doença da placa motora, se é uma doença parecida com miastenia. Outro ponto, a ausência de diarreia, a ausência de IVAs, a ausência de histórico infeccioso, não exclui a suspeita clínica de
síndrome de Guillain-Barré. Então, essa paciente precisa, numa tetraparesia flácida reflexa aguda, ela precisa de avaliação glicórica. Não dá para a gente deixar passar esse diagnóstico é potencialmente tratável e potencialmente muito grave. E aí, etiológico, diagnósticos etiológicos, vimos tudo aquilo lá de exame, a gente vai pensar o que? Pode ser uma miastenia, uma síndrome miastêmica, pode ser um botulismo, comer uma comida estranha, um Guillain-Barré, a gente já deixa muito mais afastado, uma neuromielite óptica, que é uma doença uma desmineralização de acometimento de medula e substância e trato óptico, ou uma miopatia induzida por hipertireoidismo, mas vamos pensar um pouquinho mais, potássio muito baixo. Será que isso não é uma paralisia hipocalêmica ou uma paralisia periódica hipocalêmica? Tem diferença, Paulo? Que diabo é isso? Paralisia hipocalêmica não é a mesma coisa de paralisia periódica hipocalêmica? Não. Não é a mesma coisa. A gente, no final, vai conversar um pouquinho disso, vai conversar um pouquinho dessas diferenciações. E, pelo visto, que a nossa paciente tem uma paralisia mediada por hipocalemia. O potássio está baixo, o músculo dela não funcionou e a nossa dúvida é, isso é uma paralisia periódica hipocalêmica ou uma paralisia hipocalêmica sozinha em si? Paralisia hipocalemia, que história é essa? Da onde que surge isso? Primeiro, para falar um pouquinho de potássio, hipocalemia e alteração sistêmica, a gente vai olhar um pouquinho para o eletro. O eletro, o dedinho ali está ajudando a gente para lembrar. Eletrocardiograma de hipocalemia, a gente vai ter uma depressão do segmento ST e uma inversão da T junto com essa depressão, a T e o ST terminam que se invertendo e aparece uma onda puxadinha logo depois da onda T, que é a onda U. A onda U aparece, a onda U se expressa muito bem e aí isso aí é muito chamativo para pensar que o paciente tem hipocalemia. Déficit de potássio, paciente com hipocalemia, a gente vai ter que a primeira coisa é tentar estimar. Essa hipocalemia aguda, essa hipocalemia crônica e qual que é o déficit estimado de potássio desse paciente. Em chute, não tem nenhuma literatura boa que fale isso com grande propriedade, mas num chute metabólico, a gente sabe mais ou menos. Numa hipocalemia aguda, a gente vai ter mais ou menos a cada 0,25, 0,27 mEq por litro que cai do sangue, a gente vai ter um déficit ao redor de 100 mEq de potássio corporal. Já numa hipocalemia crônica, numa situação muito mais de tempos que ocorreu, a gente vai ver que a cada 1 ponto de potássio que cai no sangue é ao redor de 200 a 400 mEq de déficit de potássio corporal. Lembrar que quando o potássio cai de 4 para 3,5, o déficit é muito menor do que quando o potássio cai de 3,5 para 3, de 3 para 2,5, de 2,5 para 2. Quanto menor o potássio, exponencialmente, eu penso que maior o déficit de potássio corporal. Isso eu tenho que tomar muito cuidado, porque não basta repor no PS e dar alta para o paciente. Eu tenho que repor no PS, dar alta com reposição oral e monitorizar a eficiência dessa reposição. E aí, quando que a gente repõe e como que a gente repõe? Antes de falar de etiologia de hipocalemia, a gente fala de tratamento, o potássio tem que tratar na hora. Hipocalemia, a gente trata EV ou via oral. EV, principal forma de tratar é por KCL endovenoso, KCL a 19,1%. Essa apresentação de potássio tem 2,5 mEq ou milimol por ml, e a sugestão que a gente deixa é diluir 1 a 2 ampolas em 500 de soro, vai dar uma solução final de 500 a 100 mEq por litro. Poxa, mas não é uma solução muito concentrada? A literatura já mostrou que isso depende muito mais da velocidade de infusão do que necessariamente da concentração da solução. Eu posso fazer uma solução concentrada, se ela entrar muito lentamente, ela vai ter um risco de flebite talvez menor do que se for uma solução menos concentrada e entrar rápido. E o principal risco não é só vigiar flebite, é vigiar eletrocardiograma e escopia. Paciente que está recebendo entre 5 a 10 mEq por hora, ele não precisa necessariamente de uma escopia, mas ele precisa ser vigiado.
dá uma olhadinha aqui, uma olhadinha ali. Entre 10 a 20 mEq por hora, aí esse paciente tem que estar na UTI ou na emergência, monitorizado e obrigatoriamente eu tenho que colher um potássio após. Então, de regra prática, 1, 2 ampolas em 500 de soro, vou correr isso ao redor, vamos lembrar, 50 a 100 mEq por litro, eu tenho que dividir, então se eu quiser correr, quero correr 5 mEq por hora, 10 mEq por hora, eu faço aí a minha solução e coloco para correr isso aí no tempo determinado. Para terapia domiciliar, eu tenho 2 opções. KCL xarope a 6% ou KCL comprimido de 600 miligramas. Ali, entre o xarope, 10 ml de xarope que tem 8 mEq de potássio e o comprimido que tem 6 mEq, depende do gosto e da palatabilidade que o paciente vai aceitar. O que a gente deixa de terapia? Eu posso usar isso tanto no hospital quanto em casa. 15 a 20 ml de xarope de 8 em 8, que vai dar ao redor de 35 a 50 mEq por dia. 2 a 3 comprimidos de 8 em 8, que vai dar mais ou menos a mesma coisa de potássio. 50 mEq VO aumenta cerca de 1 mEq por litro no sangue em pacientes com situações que jogam risco de hipocalemia. Tem uma tubulopatia, tem um hiperaldosteronismo, alguma coisa que joga o potássio para baixo. Hipocalemia leve, eu vou deixar uma dose muito menor que essa, um comprimido de 12 em 12, 5 a 10 ml de xarope por dia, e isso está mais que suficiente. Então, conduta inicial, reposição de potássio, quando? Potássio menor que 3,5 com sintomas ou alteração eletrocardiográfica ou alterações de risco, ou um potássio menor que 3. Apresentação, KCl 19,1% EV ou xarope comprimido VO, qual via? Potássio menor que 3, menor que 2,5, não tem papo, é endovenoso. Potássio menor que 3,5, posso tentar VO, mas EV vai ser muito mais efetivo para esse paciente. Metas, em geral, é manter um potássio acima de 3,5. Situações específicas. Arritmia, infarto, alcalose metabólica, encefalopatia hepática pedem um potássio um pouquinho mais alto. Um potássio ao redor de 4 até 4,5, tá ok? Pessoal, então seguindo a investigação da hipocalemia no pronto-socorro, investigar a hipocalemia no pronto-socorro é difícil. Qual que é a nossa ideia? É excluir coisas muito óbvias, excluir uma pseudo-hipocalemia, por exemplo, eu tenho uma leucocitose muito intensa, que isso falsamente baixa o nível de potássio do soro, ou causas muito óbvias, por exemplo, uma perda muito importante, um uso de diurético, uma situação gastrointestinal que coloque em dúvida. Se eu tiver dúvida do que está acontecendo com o paciente, o primeiro exame que eu vou pedir é para ter certeza se esse potássio está sendo perdido pela urina ou por outro lugar que não urina. E a gente vai pedir um potássio urinário. Potássio urinário a gente pode pedir amostra isolada, ou uma amostra isolada com creatinina urinária, ou um potássio urinário de 24 horas. Para a vida prática, potássio mais creatinina urinária na amostra isolada, ao redor de 15 é um valor de referência, 17 para o pessoal mais xiita, que quer saber o resultado mesmo exato, é 17 o número mágico, mas 15 está muito bom. Menor que 15, perda extra-renal, maior que 15, perda renal. Poxa, é maior que 15, aí a investigação fica um pouquinho mais pesada. Aí a gente vai partir para uma investigação um pouquinho mais pormenorizada. Posso calcular gradiente transtubular de potássio, isso a literatura já fala que não vale a pena calcular, mas eu posso utilizar para ver se isso é hormônio sensível ou fluxo sensível, e vou atrás de outras coisas, vou atrás de substrato para pensar em etiologia de hipocalemia. Primeiro substrato é olhar a pressão arterial. Pressão arterial alta, muito alta, ou paciente em investigação de hipertensão secundária, tratando hipertensão arterial e hipocalêmico, eu vou pensar nas causas de hiperaldosteronismo. Vou pedir renina, aldosterona, vou investigar cortisol. Paciente com pressão baixa, inapropriadamente baixa, eu vou olhar gasometria. Gasometria vai me dar o norte. Gasometria com acidose, eu vou pensar em distúrbios tubulares, acidoses tubulares renais. Uma gasometria já com alcalose, eu vou pensar em tubulopatias que mimetizam diurético ou as intoxicações propriamente ditas pelo diurético. Um Gilteman, do tiazídico, ou um Barter, da furosemida. E por aí eu consigo dar uma investigada geral. Para diferenciar entre Barter e Gilteman, eu vou usar o cálcio urinário. O cálcio urinário me dá uma dividida entre Barter e Gilteman, ou tiazídico e furosemida. No paciente adulto com suspeita de intoxicação ou suspeita de uso
Fora off-label dos diuréticos, a gente vai pedir dosagem de sulfa na urina, pesquisa direta dos diuréticos e vai achar o resultado. Do nosso caso, se a gente trazer da paciente, então ela vem com potássio urinário aumentado, ela tem uma perda urinária de potássio, a gente nota que a pressão dela ali no PS estava alta, mas ela conta que anteriormente ela tinha uma pressão normal para baixa, e o ponto mágico da literatura, ela estava alcalótica. Então, a alcalose metabólica e hipocalemia vai levantar, opa, será que não tem uma tubulopatia ou algo mimetizando a ação de diurético? Na nossa paciente foi feita uma pesquisa urinária de sulfa e veio positiva. Ela estava usando diurético para objetivos estéticos e por isso fez uma hipocalemia grave e terminou incorrendo em toda essa síndrome de paralisia muscular. Em situações, não tenho diurético, aí eu vou atrás de pesquisa genética, tenho os genes específicos para Bartter, os genes específicos para Giltemann, e tudo isso é importante e é bem referenciado em literatura. Então, sempre que precisar, a gente vai para pesquisa genética, mas só nos pacientes que têm essa necessidade. Falando finalmente de paralisia periódica hipocalêmica e paralisia hipocalêmica. Paralisia periódica hipocalêmica acontece o quê? Potássio do sangue cai por alterações genéticas do músculo, dos receptores de hidropiridínicos, dos receptores de cálcio de hidropiridínicos. E isso acontece o quê? Muito mais em mulher, é autossômico, na primeira, segunda década de vida, e os ataques são pouco frequentes com os precipitantes, carboidrato, atividade física, estresse. O nível de potássio na crise vem baixo, o nível de potássio fora da crise vem normal, TSH, T4 livre eminente normais e não existe distúrbio gasométrico relacionado. Quando a gente vai para a paralisia periódica relacionada à tireotoxicose, aqui é muito parecido com a paralisia periódica hipocalêmica, só que a gente tem uma tireotoxicose. É uma doença tiroidiana fazendo uma tireotoxicose e gerando a paralisia hipocalêmica. Aqui eu tenho TSH e T4 bem alterados. Existe a outra paralisia, que é a paralisia periódica hipercalêmica. Então chega um paciente com uma paralisia flácida reflexa, eu estou pensando, vou brilhar, vou fazer uma ampola de potássio, e se for ele responde, tomar cuidado. Eu posso ter a paralisia periódica hipercalêmica, que piora na injeção de potássio, piora na reposição de potássio. Aqui eu tenho a situação, nível de potássio na crise alto, nível de potássio fora da crise eminente normal, mas homens é muito parecido com a prevalência em mulheres, primeira década de vida, então é muito mais da pediatria, e os ataques são muito frequentes. E a dieta rica em potássio aqui é o grande fator precipitante. E por último, a paralisia hipocalêmica, a paralisia da hipocalemia em si, é de acordo com a etiologia da hipocalemia. Qualquer etiologia de hipocalemia grave pode gerar uma paralisia flácida hiporreflexa. E essa paralisia vai aparecer como situações precipitadoras, e principalmente alcalase respiratória. Quando o paciente está ansioso ou está taquipneico, ele pode precipitar essa crise. Nível de potássio na crise é baixo, nível de potássio fora da crise é muito baixo, e o grande ponto que chama atenção é a alcalose metabólica concomitante nos distúrbios relacionados a diurético, Bartter e Giltemann, ou uma situação, uma ATR, você vai ter acidose metabólica, você vai ter um distúrbio metabólico concomitante. Então, para relembrar, os distúrbios metabólicos, eles entram junto com as paralisias hipocalêmicas isoladas. Paralisia periódica hipocalêmica, paralisia periódica relacionada à tireotoxicose, paralisia periódica hipercalêmica não tem distúrbio gasométrico ácido básico. Então, espero que tenham gostado. Foi relativamente rápida a nossa discussão, é uma discussão de hipocalemia eminentemente, lembrar de como tratar a hipocalemia, de como tratar no hospital a hipocalemia, de lembrar que hipocalemia pode se expressar com uma paralisia muscular, que pode se expressar aparecendo com um monte de doença neuromuscular, e isso deixa a gente bastante inseguro na hora de agir. Por fim, inscreva-se no nosso canal, deixa seu like, seu feedback, a gente adora ouvir o que vocês têm para contar para a gente, as suas dúvidas, estamos doidos para saber o que vocês estão pensando, o que vocês acharam desse caso. Qualquer coisa, Instagram, Emergência Sim, ou pode me procurar na minha página pessoal, estou à disposição, pessoal. Até a próxima.